Jesus é o Messias, é a palavra. São as sagradas escrituras. Porque os anjos apareceram de forma sobrenatural, mas eles citaram as sagradas escrituras. Eles citaram o Antigo Testamento nosso. Então, quando eles citaram o que está escrito na Bíblia, eles entraram com a fé. E eu já ouvi sobre isso, os sacerdotes já falaram, os estudiosos já falaram. Lá no templo, de vez em quando, eles leem os profetas. O que esses caras estão dizendo é verdade. Então, a palavra, ela suscita em nós a fé para acreditar que Jesus é o Messias. E qual é a terceira coisa que vai nos dar esse acreditar? Jesus ressuscitou. Comprovação desta palavra. Porque frases por frases, de montão tem por aí. Muita gente promete muita coisa. Aliás, esse ano é ano de eleição, né? Então, vamos cumprir o que a Bíblia diz. Orai por vossas autoridades. E a Bíblia diz, orai por Jerusalém. Só que quando diz orar por Jerusalém, é literalmente orar por Jerusalém em Israel e orar por onde nós moramos. Que eles estavam falando para judeus. Então, eles moram em Jerusalém. Então, nós moramos no Rio de Janeiro. Então, vamos orar pelo Rio de Janeiro e vamos orar pelo Brasil. Para que se desponte políticos à altura das nossas necessidades e as nossas esperanças. Mas, a comprovação do que foi dito é muito importante para nós. Sem ela não adianta você ter fé e sem ela não adianta você crer na Bíblia. Porque o crer e o ter fé pode se acabar. Sabia disso? Nós corremos o risco de perder a fé. Corremos o risco de, em algum momento, não acreditar mais nas Sagradas Escrituras. Por isso é que havia um mandamento lá em Israel, e hoje é para nós, de nós irmos para o Shabat, quer dizer, no dia separado para adorar a Deus. Porque quando o povo ele pegava a Sagrada Escritura e fazia o que nós fizemos aqui, por exemplo, ofertar e dizimar, a Bíblia diz que quem faz isso vai ter os teus celeiros cheios. Então eu vou ao templo, adoro a Deus com as minhas ofertas, com meus dízimos, com as primícias. Quando eu vou em casa, passando um dia, 2 dias, 15 dias, eu preciso de alguma coisa e Deus provê. E aconteceu o que o versículo estava dizendo. Quando eu tenho alguém dentro de casa doente e eu oro, eu intercedo e eu busco a Deus e essa pessoa é curada, aí eu vou comprovando aquilo que está escrito. Quando a Bíblia fala em marido, amai vossas mulheres, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, filhos, honrai pai e mãe para que os seus anos sejam prolongados sobre a face da terra. Nós vamos cumprindo esses mandamentos e as coisas boas vão acontecendo na minha vida conforme eu for precisando. Aí eu vou acreditando que aquilo que está escrito é verdadeiro e eu sou a tempos por tempos renovado na minha fé. Agora, se eu não escuto mais, fica complicado. Por exemplo aqui, quem fez o Enem recentemente? Você fez o ano passado? Não fez. O meu filho Davi fez. A sua esposa também fez.
O Davi, ele já tem 3 anos, saiu da faculdade. 3 anos, né? 2 anos que saiu da faculdade, ele está na pós, mas ele fez o Enem. Ele disse que tinha coisas lá que ele não se lembrou de jeito nenhum, porque foram coisas dadas no ensino médio, continhas, fórmulas. Ele não se lembrava, mas ele já é formado, já está fazendo pós-graduação e mesmo assim não lembrou daquelas coisas. Da mesma forma pode acontecer conosco. Se eu não renovar essa palavra dentro de mim, eu vou esquecer. Aí eu esqueço das profecias, esqueço das promessas, esqueço dos mandamentos e leis de Deus que eu tenho que cumprir, esqueço dos mandamentos morais que estão na Bíblia, que não é só para crente, é para todo mundo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Isso aí não é para crente. Isso é para todas as pessoas em qualquer lugar. Pode mudar até de nome por causa do país, as tradições mudam uma coisa ou outra, mas são leis que eu preciso estar conhecendo para poder colocar em prática. Aí daqui a pouco minha vida está ruim, aí a gente chega perto, pastor, por que a minha vida está ruim? Você tem lido a palavra? Você tem renovado na sua mente o conhecimento? Ah, não, eu não tenho lido, não. Então, você tem errado, porque você não conhece as Escrituras. As Escrituras, elas nos dão base para termos uma vida saudável. E quando eu falo saudável, não é só saudável de físico. É no emocional, é no espiritual, no financeiro, que tem gente que está bem de saúde, mas o bolso está furado. Trabalha e continua furado. Tem gente que o bolso está bom, mas a emoção, os sentimentos estão feridos. Por que isso está acontecendo? Porque eu não conheço as Escrituras como deveria conhecer. E se conheço, não estou colocando em prática. Então, você quer ter sucesso? Quer ter sucesso? Teme a Deus e pratique a sua palavra. Isso é o princípio da sabedoria. E o que nos dá sucesso é a sabedoria. E a sabedoria, ela vai nos tirar de enrascadas. A sabedoria, ela vai nos tirar de situações tão difíceis que pode contratar consultor, pode contratar médico, pode contratar engenheiro para gastar dinheiro. Mas se você tiver a sabedoria de Deus, você vai ter sucesso em tudo que você colocar a mão. Foi falado aqui que Salomão pediu isso. Deus falou para ele, vocês tentem imaginar Deus aparecendo para o camarada. Era um jovem. Fala assim, pede o que você quiser, que eu vou te dar. Já aconteceu isso com vocês? Deus já falou isso para mim. Já falou com vocês? Pede o que você quiser. Ele pensou, ele já era sábio. Por ele ter pedido sabedoria, Deus mostra que ele já era sábio. Deus me dá sabedoria, mas ele tinha um propósito. Me dá sabedoria para governar o teu povo. Ele era rei, mas sabia o lugar dele. Ele sabia que o povo era de Deus, Israel era de Deus. Então quero sabedoria para julgar o teu povo. E não é que Deus se agradou realmente dele, deu sabedoria, intelecto, inteligência e mais todas as coisas que ele precisou. Diz a Bíblia que não há e nem haverá homem mais rico do que ele. Volta e meia tem alguns filmes por aí, os tesouros do rei Salomão, as minas do rei Salomão, porque eram coisas tremendas.
E vinha na mão dele, as pessoas vinham visitar e botar na mão dele. Sabedoria é que traz sucesso. Agora, Salomão pediu sabedoria porque ele tinha a palavra. E o mais importante, Jesus tinha nascido no coração dele. Eu já vi algumas reportagens na TV, algumas entrevistas, que o entrevistador estava entrevistando um crente, por exemplo, um pastor, e o entrevistador conhecia mais a Bíblia do que o entrevistado. Só que o entrevistador não era crente. O fato simples de conhecer a Bíblia não é suficiente para nós termos sucesso. O sucesso é praticar crendo e deixar Jesus nascer no coração. Você já parou para pensar por que Jesus, o Messias, que a Bíblia toda fala dele, aquele que foi profetizado, aquele que foi falado, por que o rei de Israel nasceria numa manjedoura? No meio de cocô, de bicho, no meio da sujeira. Por que o camarada não foi nascer num Copa-Dó, num Barra-Dó, num sírio-libanês? Por que não foi nascer num hospital desse tão de luxo? Por que será? Eu digo a você, já que vocês não respondem. Porque as outras portas não estavam abertas. Se você não abrir a porta do seu coração, Jesus não tem como nascer para você. Ele nasceu nessa manjedoura, nessa estalagem, porque foi o único lugar de portas abertas para ele. Então não adianta nós conhecermos Bíblia, não adianta termos dinheiro, não adianta nem sequer acreditar que ele é o Messias, o prometido. Para algumas religiões, ele é o profeta, ou um dos maiores profetas. Mas é só um a mais. Mas se nós abrirmos o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa alma, para ele poder entrar, aí sim a nossa vida vai passar a ser diferente. Aí o sobrenatural vai acontecer. Porque senão vai ser só mais um. Jesus falou assim: olha, eu vim, mas eu não vim para os sãos. Eu não vim para quem já está bom. Eu vim para os necessitados, para os doentes. Então tem gente que fala assim: bem, eu já sei fazer, já sei trabalhar, já cresci, já sou gente grande, não preciso de ninguém me dando piruada. Você fecha a porta para Jesus. Porque Jesus só vai entrar naquele coração que reconhecer que ele é o Salvador e que pode fazer alguma coisa por você. Ele não é abusado, não é intrometido, ele não cria tumulto. Muito educado, Jesus. Educadíssimo. Ele chega e se apresenta. Bate. Se abrir, ele vai entrar. Mas se não abrir, ele vai bater de novo. Mas com educação. Mas se ele bater a segunda vez e você não abrir, ele vai embora. Ele só insiste um pouquinho.
Pode ser que ele não ouviu direito. Pode ser que ele não tenha lá uma câmera de segurança para ver quem está batendo na porta. Eu vou bater de novo para ver que está